Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando sobre o livro do profeta Ezequiel e, como pano de fundo, está tratando sobre escatologia bíblica. O tema do trimestre fala da justiça divina e o subtema fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Nós já estamos diante da lição de número 3 e este é o nosso quinto vídeo da semana. Amanhã, querendo Deus, nós faremos o último vídeo. E você deve assistir os 4 que estão anteriores e assistir o de amanhã também. Perceba que o irmão Daniel está colocando todos numa mesma capa. Então, quando você assistir um, você fica sabendo que tem mais 5 vídeos para assistir, tá bom? Aproveito a oportunidade para te dizer que se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, acione o sininho das notificações e assim todos nós seremos abençoados. Nossa leitura hoje está no livro do profeta Abacuque, profeta menor, Abacuque. A gente costuma dizer profeta menor e profeta maior e algumas pessoas não compreendem. Eu vou explicar em rápidas palavras. A Septuaginta, que foi quem fez a tradução do Antigo Testamento do hebraico e aramaico para o grego, ela organizando os livros, ela organizou livros que são profetas que são antes do exílio, profetas que são durante o exílio e profetas que são depois do exílio. Depois do exílio nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. São esses 3 que são pós-exílicos. E quando ela começou a organizar esses profetas, ela colocou por quantidade de capítulo, do maior para o menor. Então os maiores começam lá com Isaías e dentre os menores está o Abacuque, que é menor em quantidade de literatura produzida, não é em valor, não é em respeito, não é em qualidade. A qualidade é a mesma, mas em quantidade de literatura produzida, nós temos que Abacuque é um dos profetas menores. No entanto, contemporâneo de Ezequiel. Por isso que Abacuque está no contexto. Nós vamos fazer leitura hoje, quinta-feira, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, versículos de 2 a 4. Abacuque, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Como os irmãos devem saber, Abacuque ele escreveu ou teve seu ministério ali entre 612 a.C. a 586 a.C. Então ele está na véspera do povo ser levado cativo para a Babilônia. E um detalhe é que Abacuque, assim como Ezequiel, também profetizou ao sul. Abacuque também profetizou para Judá. Então não era só Ezequiel que denunciava. Abacuque também estava denunciando, ou Jeremias também. Abacuque também estava denunciando o que ocorria na nação. Na nossa leitura hoje de Abacuque, capítulo 1, versículos de 2 a 4, a epígrafe diz: a corrupção nos vários segmentos da sociedade era parte das abominações. Porque alguém pode pensar que a preocupação do Senhor, a preocupação de Jeová, do nosso Deus, é só com o templo. Não, a sociedade inteira pertence a Ele. A sociedade inteira está debaixo das suas mãos. Então Ele se preocupa com tudo. Quando alguém age com corrupção, quando alguém tira do órfão, quando alguém tira da viúva, quando alguém é injusto, Deus então anota tudo num papel, está tudo anotado. E aqui a medida de Deus encheu. Dizem que a última gota é que faz transbordar o balde, e aqui o balde de Deus transbordou. Chegou na última gota, ele disse, não tem mais jeito. Mas vamos ver o que estava acontecendo no meio da sociedade, além do templo, que é revelado aqui por Abacuque. Nós vamos ler no livro do profeta Abacuque, porém, na tradução Almeida Revista e Corrigida, fazendo uso da Bíblia de Estudo Matthew Henry, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Versículo 2, capítulo 1 de Abacuque, versículo 2, 3 e 4. Observe. Ouça com bastante atenção se Deus não está, e preste atenção se Deus não está atento ao que está ocorrendo por aí por fora. O que está ocorrendo fora do templo, o que está ocorrendo na rua, no comércio, nos tribunais. Preste atenção aqui. Até quando, Senhor, clamarei eu, está dizendo Abacuque, e tu
não me escutarás. Abacuque estava vendo o que estava acontecendo e estava, Deus, tem misericórdia. Deus, toma providência. Olha ali, Deus, olha acolá, olha ali, Deus. Senhor, até quando? Aí ele diz, gritarei, violência, e não salvarás. Senhor, ali estão matando, Senhor. Estão abusando, Senhor. Senhor, Senhor, isso é uma violência, toma providência. Isso é o profeta Abacuque. Versículo 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Ô Senhor, para que tu estás me revelando essas coisas? Porque também tem aquele fator de você não ver, né? Meu pai, quando era vivo, dizia que o cego é aquele que não vê por uma cerca de varas. Nós estamos num momento aí político que tem muita gente que parece que não está vendo nada. Você mostra, mas a pessoa parece que está cega, não está vendo. E ainda há quem diga, não, vamos deixar vermelho, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Senhor, para que tu me mostras essas coisas, Senhor? Eu acho interessante acerca dos dons espirituais que tem um dom chamado de discernimento dos espíritos. Discernimento de espíritos, se eu não estou enganado. O dom de discernir os espíritos, ele é um dom próprio para a liderança, porque a liderança vê onde ninguém está vendo. Certa pessoa disse que a visão está na cabeça, e eu concordo. Deus dá visão à liderança. Logo, Deus dá visão aos seus atalaias, que estão sobre o muro, que estão nas torres, que estão vendo o que está acontecendo de longe. É igual você ler o livro do profeta Isaías no capítulo 40. No capítulo 40, o profeta Isaías chama a atenção para aqueles que veem estando de baixo. Eu vou dar um exemplo aqui, como uma galinha que só vê ciscando ali, olhando para o chão, e aquele que vê como uma águia, que vê de uma certa altura. A visão panorâmica que ele tem é muito mais ampla. Ele consegue ver melhor. E o atalaia aqui está vendo. Quem tem o dom de discernir os espíritos consegue ver coisa que os outros não estão vendo. Às vezes a pessoa vem com a palavra lisonja, tal, etc. E a pessoa olha para ele e diz, você está querendo me enganar. Certa vez eu vi um pastor fazer dessa natureza. Ele orou por alguém e disse, tu sabes o real interesse do coração dele. Eu digo, Jesus tem misericórdia. Deus está usando o abençoado pastor. Então aqui o profeta está dizendo, Senhor, tu tens me mostrado por que essa iniquidade e essa vexação no meio do povo. Por que eu estou vendo? Eu não queria nem ver. Aí continua, porque a destruição e a violência estão diante de mim. Ô Senhor, por que é que isso está diante de mim, Senhor? Por que eu estou vendo isso aí? De repente o profeta estava vendo isso no meio de outros profetas. Porque naquela época, na época de Jeremias especialmente, tinha profeta que ficava na folha de pagamento do Estado. Sério. Lá na época do rei Acabe também teve profetas na folha de pagamento. Chama aí os profetas. E aí, profeta, vai dar certo ou não vai dar certo? Vai. Pode ir, vai dar certo. Profeta, ele é usado por Deus. Se ele é profeta, se ele é atalaia, ele fala aquilo que quem determina é Deus. Ele não vai falar a vontade do ouvinte. Se ele falar somente a vontade do ouvinte, ele não é profeta. O profeta, ele vem para trazer uma palavra para instruir, para corrigir, para redarguir, mas não a palavra de acordo com a vontade do ouvinte. Se for uma palavra de acordo com a vontade do ouvinte, não é profeta. A palavra pode até ser boa, mas é da vontade de Deus, como também pode ser ruim, dentro da vontade de Deus. Aí ele diz bem assim, por que está colocando essa violência diante de mim? Aí continua, há também quem suscite a contenda e o litígio. Senhor, as pessoas estão brigando por qualquer coisa, as pessoas estão discutindo por qualquer coisa, e é como se ele estivesse dizendo aqui que até eu, Senhor, estou sofrendo contenda e litígio, e eu não fiz nada. O profeta Abacuque está sendo muito sincero aqui. Vamos para o versículo 4 e último. Aí ele diz, por esta causa de quê? Por causa da vexação, por causa da violência, por causa da iniquidade, por causa da contenda, por causa de todas essas coisas, ele conclui no versículo 4 e diz, por esta causa a lei se afrouxa. Não tem mais regra.
Vivemos uma anarquia. As pessoas fazem o que querem, não há mais respeito, não há mais o bem. Eu confesso para vocês, quando eu chego numa sala de aula, eu apesar de ter feito magistério, não exercito o magistério, mas vez por outra a gente está numa escola, numa sala de aula e etc, dando uma palestra ou acompanhando alguém, e a gente ouve falar de alunos que não respeitam professores, eu fico preocupado. Por quê? Porque não respeitam mais a ordem. Quando eu ouço falar de filho que desrespeita pai e em alguns casos até agridem, eu fico preocupado porque não respeita a ordem. E com o que falar da ordem estabelecida na rua, o poder democrático que está sobre nós, o Estado democrático de governo, né? E as pessoas agora em desrespeito fazem o que querem e muito risco correndo nós de acontecer conosco o que acontece com muitos países aqui em volta. Como é que eu fico? Eu fico preocupado porque deve haver uma ordem, deve haver um respeito, deve haver uma lei a ser cumprida. Vamos à frente aqui, é lógico que ele está falando aqui da lei mosaica, mas não é o nosso foco. A lei como um todo, já que eu estou trazendo o texto de lá e fazendo uma aplicação pessoal ao meu contexto, então a lei como um todo está sendo desrespeitada. A sentença nunca sai. A sentença nunca sai. Jesus fala do Novo Testamento do juiz iníquo, que a mulher tinha uma causa, me parece que uma viúva tinha uma causa na mão dele para ser julgada, e ele não julgava e ela ficava na porta dele: julga minha causa, faz justiça. A sentença nunca sai. Por que a sentença nunca sai? No contexto de Ezequiel, preste muita atenção, no contexto de Abacuque, é porque havia ali por fora um favorecimento. E nós lendo lá nos mandamentos da lei, até mesmo nos provérbios, diz que o presente cega o entendimento, o presente cega o juízo. Por que é que a lei nunca saía lá no contexto de Abacuque? Nós também sofremos algo semelhante hoje em dia. Não estou falando dos nossos magistrados, longe de mim, mas de uma forma geral, se você pegar o judiciário brasileiro, você fica... Por que tem pessoas que morrem e o seu caso não é julgado? Parece até algo semelhante com os dias do profeta Abacuque. Aí continua: porque o ímpio cerca o justo? Por que nós estamos vendo uma pressão do ímpio sobre o justo? Por qual motivo? E sai o juízo pervertido. Quando tem uma decisão, a decisão sai pervertida, favorecendo aquele. Aí o Trasímaco, o filósofo grego, dizia que justiça é aquilo que favorece o mais forte. Será que o mais forte nos dias de Abacuque era o mais forte financeiramente? Ou era o mais forte da amizade com o magistrado? Qual é a questão? Como é que se julga o mais forte? Como é que essas coisas ocorrerão quando chegar diante do Supremo Juiz? A gente fala do Supremo Pastor, logo tem o Supremo Juiz. Aquele que, se não me engano, é o Salmo 95 ou 96, diz que a base do seu trono é a justiça e a equidade. E nós estamos de um tema do trimestre onde diz bem assim, a justiça divina. Deus haverá de fazer juízo. Como é que fica esta situação? É neste contexto que o profeta Abacuque, contemporâneo do profeta Ezequiel, contemporâneo do profeta Jeremias, está dizendo que Deus está vendo o que estava acontecendo, estava vendo o que estava acontecendo com aquele povo, não somente no contexto do templo. O templo foi só para abrir a discussão, para mostrar que a justiça que é boa começa dentro de casa. Temos que cuidar de nós, dos nossos obreiros, temos que cuidar da nossa família, mas também temos que lembrar que a sociedade lá fora tem um peso, tem uma responsabilidade a pagar diante de Deus. Se nós sairmos lá dos dias do profeta Ezequias, do profeta Abacuque, por volta de 580, 590, 600 a.C., e nós trouxermos para hoje, 2022 depois de Cristo, será que as circunstâncias não são as mesmas? Será que nós não deveríamos nos preocupar mais com o contexto em que nós vivemos, com as nossas igrejas, é lógico, com as nossas famílias, mas o contexto que está aí fora, o contexto da política, o contexto da sociedade, o contexto do juízo, e perceber que Deus, de repente, não está com a sua medida no limite, não está quase caindo a última gota, e nós temos que passar por um juízo diante dele? Foi o que aconteceu com a nação de Judá, para quem também profetizou o profeta Abacuque.
Então, repetindo a nossa epígrafe, só para fazermos a indexação, a corrupção nos vários segmentos da sociedade era, será que é? Não sei, era parte das abominações. Quando Deus viu a abominação do povo, Deus não viu só do templo, Deus viu também lá fora. E eu acho que alguns têm uma soma grande aí para acertar diante de Deus. Que o Senhor nos guarde. Amanhã, querendo Deus, nós estaremos falando sobre a nossa última reflexão da semana, onde falaremos sobre a grande Babilônia é a mãe das prostituições e abominações da terra. Fique conosco, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente e já deixo para você a deixa que nossa lição terá 3 pontos. O primeiro vai falar sobre a visão do templo. A visão do templo é quando Ezequiel é levantado pelo cabelo e levado até Jerusalém, de Babilônia a Jerusalém. O segundo ponto vai falar sobre as abominações do templo, parte 1. Aí vem a imagem de ciúmes e aí por diante. O terceiro ponto vai falar sobre as abominações do templo, parte 2, onde vai falar sobre o ritual a Tamuz e assim por diante. Fique conosco, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente. Deus te abençoe e tenha um bom dia.